Olá, boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos ao Culto à Viva da Comunidade da Graça aqui em São Mateus. Se você está chegando hoje, aproveite, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha essa mensagem que o YouTube vai entender a relevância e vai distribuir ainda mais. E nós estaremos aí evangelizando uns aos outros. Queridos, este mês de setembro estará imperdível. Nós vamos tratar de uma série chamada Os Improváveis de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai trazer muitas coisas ao seu coração. Se você se sente um improvável, você vai aprender aqui tantos personagens bíblicos que eram improváveis, mas o que Deus fez foi maravilhoso. Então você acha improvável uma cura, improvável uma restauração de um casamento, improvável uma libertação aí de vícios e tudo mais, esta série é para você. Então eu tenho certeza que Deus vai aí tratar assuntos maravilhosos que vão vir de encontro ao seu coração e que você vai ser muito edificado. E também não se esqueça da nossa live de oração. Então, se você precisa de um pedido específico, deixe aqui nos comentários do YouTube, que nas 9h10, lá no @CG São Mateus no Instagram, nós estaremos aí apresentando os seus pedidos e intercedendo por você, pela sua casa, pela sua família. Então é isso, queridos. Fiquem agora com o Culto à Viva. O clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Vem quebrantar e lavar nossas vidas, pra tua glória em nós resplandecer. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Santidade e justiça, tua vida em nosso viver. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Você está assistindo o Culto à Viva, o nosso culto de todas as quartas-feiras aqui da Comunidade da Graça em São Mateus. Você e sua casa, seus familiares, seus amigos, aqueles com quem você vai compartilhar são sempre bem-vindos. Compartilhe aí este link, né? Mande lá o vídeo, mande este culto para eles, né? Vamos espalhar aí a mensagem de Deus, abençoar a vida daqueles que nós amamos. Coloque também, deixe aí o seu like, dê o seu joinha aí já para nós, para nos ajudar em relação ao YouTube. E durante a mensagem, vai colocando aí o seu pedido de oração, né? Coloque aí o que você precisa, qual é a sua necessidade, para nós estarmos orando lá na nossa live de oração. Assim que encerrarmos o culto, nós vamos para o Instagram, @CG São Mateus, orar por você, pela sua casa, abençoar a sua vida mais uma vez. Combinado? Neste mês de setembro, nós estamos compartilhando com vocês uma série de mensagens especial. Nós estamos tratando sobre o tema Os Improváveis de Deus.
Uma série maravilhosa que vai abrir os seus olhos e vai ver que tudo é possível na sua vida, tudo é possível àquele que crê, né? E o tema desta noite é: fidelidade atrai possibilidades. Anotou aí? Então a nossa fidelidade a Deus vai atrair uma série de possibilidades para as nossas vidas. Então o tema desta noite é: fidelidade atrai possibilidades. Vamos orar antes de irmos à mensagem. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite maravilhosa. Te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui assistindo o culto. Que a tua graça, a tua misericórdia nos alcance nesta noite. Que possamos sair, Senhor, findar este culto com o coração cheio de fé, de alegria, com o coração cheio de esperança, porque aqueles que creem, tudo é possível. Nós cremos, ó Senhor, na tua graça, no teu favor, na tua unção, no teu socorro, na tua provisão. Nós cremos que o Senhor cuida de nós, cuida da nossa casa. Quebranta o nosso coração para aprendermos com o Senhor nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá então? Olha, uma vida de fidelidade a Deus vai atrair uma série de possibilidades para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, para o seu ministério, para aquilo que você está realizando. O que é impossível acontecer na sua vida? Mas por causa da fidelidade de Deus, tudo se torna possível. O seu futuro será abençoado. Para introduzir aqui esta mensagem, eu quero fazer algumas perguntas para você, para que você medite, para que gere uma expectativa nova no seu coração. Olha só, a primeira pergunta é: você se acha um improvável? Segunda, você já pensou que é praticamente impossível acontecer algo que você está esperando na sua vida? Em qualquer área da sua vida, você acha que é impossível acontecer da parte de Deus na sua vida? Por causa da sua situação ou o histórico de que você veio, há alguma coisa que você acha que é improvável que aconteça na sua vida? Essas são as perguntas que nós devemos meditar e buscar em Deus respostas para essas perguntas, O que fazer quando parece que a nossa vida não vai para frente? Sabe, as coisas não mudam. Eu não sei se você já experimentou isso, olha só. Mas às vezes parece que nós estamos fazendo tudo certinho. Você está fazendo tudo certinho. Está fazendo de tudo para agradar a Deus. Você está andando em santidade, você está fazendo escolhas certas, mas parece que nada disso está adiantando, nada está promovendo nenhum resultado, não há mudanças. Já passou por essa situação? E você até pensa: Deus, eu estou fazendo tudo certinho, O que eu te peço tanto não acontece, não é realizado. Talvez você nunca tenha falado, mas esses pensamentos, e coisas parecidas vêm à sua mente, passam ali pela sua cabeça e você fica ali, se questionando. Isso vai te entristecendo, isso vai minando a sua fé, vai fazendo com que você deixe de acreditar nas promessas de Deus, Por que será que essas coisas acontecem, desse jeito? Eu tenho orado tanto, tenho pedido tanto a Deus, mas nada está acontecendo. Será que existe alguma coisa que Deus não possa fazer por mim? Você já pensou nisso? Em alguma área da sua vida você desistiu de algo porque acha que Deus não pode fazer, não pode realizar na sua vida ou através da sua vida. Olha, querido, a resposta é não. Não há nada que Deus não possa fazer por você e através de você. Amém? Coloque isso no seu coração. Eu quero ler aqui para você Jeremias 32:27, diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Então a palavra de Deus diz que não há nada demasiadamente difícil para Deus. Tudo, Deus pode realizar todas as coisas. E hoje eu quero compartilhar com você a história de mais um personagem da Bíblia que aos nossos olhos, aos olhos de muita gente, também era um improvável. Era improvável que ele tivesse aquele final na sua caminhada com Deus, na sua história. Eu quero compartilhar com você a história de Mardoqueu. Já ouviu falar de Mardoqueu?
né? Ele não foi nenhum rei de Israel, não foi nenhum guerreiro do Antigo Testamento, né? Aos olhos de muitos que leem o Antigo Testamento, principalmente o livro de Esther, pouco interessante vai achar a história de Mardoqueu, porque nós ficamos focados em Esther. Mas olha, eu quero ler aqui um breve resuminho de quem foi Mardoqueu, para que você entenda, e você também vai concordar que era improvável que tais coisas acontecessem na vida dele, mas aconteceu por causa da sua fidelidade a Deus. Olha só, Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, foi pai adotivo da rainha Esther, durante o exílio do povo judeu no reinado do rei persa Xerxes. Viveu na fortaleza de Suzã, né? Então aqui é um pouquinho da história dele. Algumas versões dizem Mordecai, mas a minha aqui diz Mardoqueu, né? É a mesma pessoa. Pouco se conhece de sua história antes do relato no livro de Esther. Sabemos que ele era um judeu, vá anotando aí, ó. Sabemos que ele era um judeu fiel, ou seja, vivia seguindo as práticas da lei daquela época, né? Daquele material que eles tinham ali, né? Da Bíblia que eles tinham, daquilo que eles tinham aprendido em relação a Deus, obedecendo a Deus em tudo o que fazia. Então ele era fiel, era um praticante da palavra e era obediente a Deus. Já foi anotando aí? Então, resumindo, o que nós precisamos saber sobre Mardoqueu? Que ele era um homem fiel a Deus, que obedecia às leis, que ele adotou Esther, né, filha do seu irmão que havia morrido, sem ninguém pedir. E lutou pelo povo judeu. Conhecendo a história de Mardoqueu, que é entrelaçada com a história de Esther, você vai ver aí nos versículos e capítulos que nós vamos ler, nós vamos aprender a viver menos ansiosos. Sabe, colocar em ordem os nossos pensamentos, tirar toda a dúvida do nosso coração, encher o nosso coração de fé, e nós vamos corrigir o nosso pensamento. Nós vamos ver que, crendo em Deus, tudo é possível. Então vamos conferir na Bíblia a história de Mardoqueu e aprender alguns princípios poderosos que fizeram toda a diferença para a vida dele e certamente vai fazer diferença para a sua vida e para a minha vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Nós vamos ler alguns pontos aqui, vamos extrair alguns princípios poderosos e nós vamos caminhando aqui, vamos dando entendimento naquilo que Deus quer tratar conosco, tá? Esther, capítulo 2, versículos 5 a 7, nós vamos ler. O primeiro ponto que eu quero tratar com você é: fidelidade garante o futuro. Anote isso aí. A sua fidelidade a Deus vai te dar um futuro promissor. Garante o futuro. Vamos ler? Ora, na cidade de Suzã havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Então aqui, né, começa o início aqui da história de Mardoqueu, e nós vemos que por causa da sua fidelidade a Deus, porque Mardoqueu amava a palavra de Deus, amava a Deus, amava o seu povo, amava a sua família, sem que ninguém pedisse, ele a adotou, né, Esther como filha, e a criou como filha, porque ele valorizava os princípios do reino de Deus, os princípios da palavra de Deus. Ele não cuidou de Esther esperando que ela se tornasse rainha. Ele simplesmente cuidou dela, foi fiel à sua família, foi fiel a Deus, né? Ele pegou ali uma pessoa que estava vulnerável e cuidou e abraçou, trouxe para si. E onde nós aprendemos esses princípios? Na palavra de Deus. Mardoqueu teve o seu futuro alterado, teve um futuro de honra, ele foi abençoado por Deus por causa dos seus princípios de fidelidade.
E é nesta tecla que eu quero bater com você. Você tem princípios da palavra de Deus enxertados no seu coração, na sua vida. Não deixe de cumpri-los. Não deixe de crer que tudo está cooperando para o seu bem. Não deixe de ser fiel a Deus e a sua palavra. Continue com esses princípios, continue ali abençoando a sua casa, continue abençoando o seu casamento, continue abençoando os seus filhos, com a prática da palavra de Deus. Seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel aos seus amigos de fé, seja fiel ao chamado que Deus tem para a sua vida. Continue crendo que Deus está no controle da sua vida. Não desista de fazer o bem só porque parece que aos seus olhos nada está mudando, nada está sendo alterado. Continue lançando a semente de fé, continue orando, continue servindo, continue abençoando com generosidade aqueles que estão ao seu redor. Invista na vida das pessoas, continue trabalhando para Deus, continue lá trabalhando no seu ministério, não desista, ainda que as pessoas não façam nada por você, faça você por elas. Isto são princípios de fidelidade a Deus. Por causa de Deus, por causa do amor que temos a Deus, nós vamos continuar servindo, nós vamos continuar abençoando as pessoas, e isto vai mudar a nossa história. Continue trabalhando e fazendo todas as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Olha só o que diz Colossenses 3, do 23 ao 24, diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para com os homens, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então Mardoqueu foi abençoado por causa da soma de valores e princípios da parte de Deus que ele colocava na sua prática do dia a dia. O temor a Deus, o amor por aquilo que Deus ama. Isto vai garantir um futuro. Nós vamos semear, semear, semear. Vai chegar uma hora que nós vamos colher. Foi assim na vida de Mardoqueu, será assim na sua vida. Toda a bondade, toda a generosidade que você tem semeado, na hora certa ela dará frutos e vai fazer você mais do que vencedor. Amém? Então talvez a sua vida esteja simples demais aos seus olhos. Nada de interessante está acontecendo aos seus olhos. Mas olha, o que você espera que ainda não aconteceu, lembre-se, para Deus nada é impossível. Deus nunca chega atrasado e você vai ser abençoado. Segundo princípio, seja justo, não negocie seus princípios de vida cristã. Segundo princípio, seja justo, não negocie os seus princípios de vida cristã. Vamos ler mais um trechinho aqui para a gente dar entendimento a esse princípio poderoso. Esther capítulo 2, versículo 21 ao 23 diz assim: um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois funcionários foram enforcados. Olha só, tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Mardoqueu continuava sendo fiel, não negociava os seus valores, seus princípios de vida cristã, e tudo o que ele fazia estava sendo anotado. É assim na nossa vida. Tudo que semearmos nós vamos colher. Ele não precisou renunciar à sua fidelidade a Deus para servir o rei Xerxes. Ele não precisou barganhar os seus valores, abrir mão dos seus princípios. Ali por causa de um momento, de uma situação política ali no reinado, Mardoqueu foi justo e perseverou a vida do rei, dizendo o que ia acontecer, sobre aquela trama toda, a conspiração para matá-lo. Então você precisa crer que Deus está vendo tudo o que você está fazendo, toda a sua boa semente, tudo aquilo que você tem lançado para abençoar a vida de outras pessoas.
Este fato está sendo registrado lá com Deus. Deus vai abençoar você, mais do que as pessoas, ainda que elas não valorizem. Quando nós fazemos em nome do Senhor, a recompensa é certa. Mardoqueu era um judeu, ele não teria nenhuma chance no reinado de um rei persa. Ele era escravo do rei Joaquim, mas ele se tornou um homem de influência, diz aqui o texto que nós vamos ler, sem precisar se corromper. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você no seu dia a dia, nas coisas que você realiza, no trabalho, onde você estiver? O seu caráter precisa ser o mesmo. Sabe, Mardoqueu era um cara improvável, mas o seu caráter não mudou, os seus princípios de vida não mudou. Olha, queridos, também está escrito lá em Esther 3:5, que quando Ramã, viu que Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava, ele ficou muito irado, porque o rei ali, eles tinham feito ali um acordo que Ramã foi nomeado pelo rei como primeiro-ministro do seu reinado. E todos os oficiais do palácio precisavam se curvar, se prostrar diante de Ramã, menos Mardoqueu. Mardoqueu não se prostrou. Mardoqueu só se prostrava diante de Deus. Ele não... Ramã estava ali bolando um plano para exterminar todos os judeus por causa disso. Tamanha era a raiva que ele pegou de Mardoqueu. Ainda que as pessoas se levantem contra você, maior é Deus na sua vida. Olha só o que está escrito em Esther 3:6. Diz assim: contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Olha só, queridos, que levantar do inferno. O rei autorizou a destruição do povo judeu, ali por causa do plano de Ramã, mas Deus entrou com providência, Deus os livrou, porque Mardoqueu continuou. Mardoqueu não tentou mudar a história, não tentou se lançar contra Ramã, ele não precisou criar nenhuma mentira, nem dar nenhum jeitinho. Mardoqueu era transparente, verdadeiro. Mardoqueu continuou sendo fiel a Deus e aos seus princípios de vida, e isso trouxe para ele muitos frutos, muitas vitórias. E é isso que vai acontecer com a gente. Ainda que as pessoas se levantem contra você, não se preocupe. Deus está cuidando de você e da sua casa. Olha o que diz a Bíblia, Salmos 91:7 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Ainda que o inferno se levante contra você, fique tranquilo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Olha o que diz lá Deuteronômio 28:7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de você os inimigos que os atacarem. Virão por você por um caminho, mas por 7 fugirão. Meu querido, coloque isso no seu coração. Você é uma pessoa abençoada. Você é abençoado por Deus. Mantenha-se fiel a Deus. A sua fidelidade a Deus. Não negocie os seus valores e os seus princípios. Ainda que tudo se levante contra você, permaneça fazendo a vontade de Deus. Terceiro princípio para a gente caminhar aqui para o final. Seja perseverante em sua vida com Deus. Queridos, isto aqui é poderoso. Sabe, na história ali, de Esther e Mardoqueu, lá no capítulo 4, 15 ao 17, diz assim: então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Você conhece a história aqui, depois de ter decretado ali, chancelado, que todos os judeus seriam eliminados, o rei autorizou ali, Ramã tinha bolado um plano para destruir todos os judeus. Esther ficou sabendo dessa ocasião ali, junto com Mardoqueu, e o que eles fizeram?
buscaram a Deus. Foram buscar a Deus. Mardoqueu ali no momento de dificuldade, de tensão, onde ele poderia morrer, e junto com ele todo o povo judeu, a rainha também poderia, ele se coloca no lugar certo, na presença de Deus. Diz a Bíblia, com pano de sacos e cinzas. Eles choraram, eles clamaram, eles jejuaram, eles buscaram a Deus por causa daquela situação. Eles perseveraram na sua fidelidade a Deus. Eles criam que Deus estava com eles e que nada fora do controle dos planos de Deus iria acontecer com eles. Esta é a fé que nós precisamos ter. Esta é a convicção que precisamos ter no nosso Deus. Mardoqueu esperou Deus dar a ele o reconhecimento. Sabe, queridos, Xerxes era um rei pagão, totalmente inconstante. Durante uma noite mal dormida ali, nós vamos ler aqui, milagrosamente, ele se lembra do bem que Mardoqueu fez a ele. Vamos ler? Então a história de Mardoqueu mudou. Olha só, eu vou ler aqui um trechinho para a gente ir para o final. Esther, nós vamos ler aqui do capítulo 6, do 1 ao 6 primeiro. Olha só, naquela noite o rei não conseguia dormir. Então mandou que trouxesse o livro da história do seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Aí o rei perguntou: que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: nada se fez por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Ramã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio do rei para pedir que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os seus servos responderam: é Ramã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Ramã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar o homem que muito me agrada? Ramã pensou: a quem o rei desejaria honrar senão a mim? Aí, o rei perguntou para ele e ele respondeu, lá no versículo 8, mande trazer um dos mantos que o rei costumava usar e um cavalo no qual o rei costumava montar e que tenha um emblema real na cabeça. Ele caprichou ali de como este homem que agradou o rei deveria ser honrado, pensando que seria ele mesmo. Então Deus usa de uma maneira sobrenatural para honrar aqueles que são fiéis a Ele, a sua palavra, aos seus princípios, aos irmãos de fé, ao chamado do Senhor. Olha só o que diz, continuando aqui, Esther 6, versículo 10. Aí o rei, chega e declara ali uma ordem para honrar Mardoqueu. E a Amã ali ficou desesperado. Olha só, o rei ordenou então a Ramã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Olha, queridos, quando a recompensa vem do Senhor, ela é maravilhosa. Mardoqueu foi honrado pelo rei por causa da sua fidelidade a Deus, por não negociar seus princípios de vida cristã e por perseverar em oração, perseverar na sua vida com Deus. Todo o mal que Ramã tinha preparado, planejado para a vida de Mardoqueu, veio sobre o próprio Ramã. Mardoqueu foi abençoado por Deus. Olha o que diz Esther, capítulo 7, do 9 ao 10. Harbona, um dos eunucos do rei, disse: Ramã construiu uma forca de mais de 20 metros no palácio da casa dele. Pretendia usá-lo para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Ramã, ordenou o rei. Assim executaram Ramã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Aí Esther 8:2 diz assim: o rei tirou do dedo o anel com seu selo real, que ele havia tomado de volta de Ramã, e o entregou a Mardoqueu. Assim
Esther o nomeou administrador dos bens de Raamã. Hoje, queridos, eu não sei qual tem sido o seu nível de perseverança em focar a sua vida com Deus, em ser fiel a Deus e a sua palavra. Mardoqueu experimentou tudo isto por causa desses princípios poderosos. Como está o seu nível de perseverança? Preservar quando tudo está fácil, né? É falta de maturidade, né? Somente o comodismo de que nós estamos no controle das coisas. Mas talvez você esteja com esse sentimento, né, de que a sua vida está sem graça, que é improvável que aconteça algo bom na sua vida, algo da parte de Deus. Que a sua vida não vai para frente, mas lembre-se, o Senhor, o seu Deus, tem grandes coisas para fazer na sua vida. Continue sendo fiel. Continue praticando os princípios. Não negocie os seus valores. Não deixe de buscar a Deus. Não deixe de orar. Eu quero deixar aqui uma promessa da parte de Deus para você e orar por você e pela sua casa. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Amém, queridos? Vamos orar com esta promessa? Pai, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos que estão assistindo. Enxerta no coração deles, gera no coração deles planos, sonhos, projetos, fé. Senhor, que eles possam ter certeza de que o Senhor está cuidando deles e de toda a sua casa. Que o Senhor está fazendo com que tudo coopere para o bem dessas pessoas, dos teus filhos, daqueles que estão assistindo essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, enche o nosso coração de fé. Ajuda-nos a sermos fiéis até o fim, Pai. Fiéis à tua presença, Senhor. Fiéis à tua palavra. Senhor, nós cremos que teremos um futuro promissor. Livra-nos de negociarmos os nossos valores de vida cristã, Pai. E ajuda-nos a perseverar na vida com Deus, nos princípios do Senhor, te buscando, te honrando e orando e abençoando a nossa casa, semeando com generosidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Seja um perseverante, que Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória. Espero você na nossa live de oração. Tchau, querido. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palmas.